Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, e esta é a disciplina de Sociologia. A Sociologia faz parte das ciências sociais. As ciências sociais são um conjunto de disciplinas científicas que estudam os aspectos sociais das diversas realidades humanas. Elas têm como objeto de estudo tudo que diz respeito às culturas humanas, sua história, suas realizações, seus modos de vida, seus comportamentos individuais e sociais. Elas ajudam a identificar e compreender os diversos grupos sociais, contextualizando seus hábitos e costumes na estrutura de valores que rege cada um deles. É importante nós estudarmos a sociologia nesse contexto da teologia, justamente porque estamos aqui vivendo o advento do socialismo aqui na América do Sul. A América Latina está tomada pela doutrina socialista. As faculdades, universidades, escolas, todas elas são tangidas pelo socialismo, marxismo, que são doutrinas que têm a sua origem, o seu início, lá no final da Idade Média. Não é um fenômeno novo. Você pode até pensar, isto é recente. Não é recente. Final da Idade Média já havia uma crítica muito contundente pelos padres que davam as aulas dentro das universidades. A situação é de que eles eram monitorados o tempo todo pelos seus supervisores e não dava para fazer uma crítica aberta ao papado, ao clericalismo, à monarquia, mas eram feitas também. Quais são as ciências sociais? Ciência social é o bojo completo. Mas dentro das ciências sociais você tem a sociologia, a antropologia, a ciência política e a economia. São aspectos da vida humana. Onde está o humano, ali está a sociedade. Mas as sociedades elas não são homogêneas. As sociedades elas são heterogêneas, mistas, compostas. Elas passam por estágios, elas evoluem e elas involuem. Também elas se revolucionam e muitas vezes elas retroagem. O sociólogo, ele é esse tipo de cientista que estuda já a matéria pronta, a sociedade do jeito que está. Existem propostas que são ideológicas ou idealistas, mas isto a longo prazo, não acontece do dia para a noite. Cientistas sociais pesquisam hábitos, costumes, estrutura familiar, religiosa, institucional e econômica de grupos diversos, o que ajuda na solução de problemas na educação, saúde e violência urbana. Você pode fazer uma aplicação da sociologia dentro da tua religiosidade, dentro da tua igreja, denominação, dentro do seu ministério? Certamente. Quais são os hábitos comuns aos membros da sua igreja? Quais são os costumes que são defendidos pela tua denominação? Qual é o modelo de estrutura familiar que é pregado pelo pastor, pelo ministério, para a igreja? Como que a igreja ela se relaciona com a comunidade religiosa à sua volta, as outras denominações cristãs e as outras religiões além das religiões cristãs? Como que a igreja se apresenta diante das demais instituições da região, associações de bairro, agremiações? Como que é a vida econômica da sua congregação? O que é ensinado sobre a riqueza, sobre a pobreza? O que é pensado sobre aqueles que são marginalizados, que são excluídos? Existe um projeto de inclusão das diversas pessoas ou mantém-se aquele paradigma da acepção de pessoas? Os problemas, eles são solucionados por uma mão de ferro do pastor da igreja local ou existe uma assembleia congregacional? Se fala sobre o contexto da violência que existe no entorno do bairro e da violência que existe dentro da casa dos cristãos. Veja só, eu sou testemunha particular ou pessoal ou direta de irmãs que sofrem violência por parte dos seus companheiros, dos seus maridos, de seus cônjuges, apanham
e procuram os ministérios. E muitas vezes existe uma palavra de conciliação, muitas vezes favorecendo muito mais o agressor do que a pessoa agredida. O surgimento da sociologia e os primeiros sociólogos. A sociologia, ela vem sendo embrionada dentro da filosofia. Quem faziam as críticas eram os padres, os doutores em teologia, todos eles ali submissos ao magistério da Igreja Católica. E o que se ensinava? Nas universidades se ensinavam as humanidades, a filosofia e a teologia. A sociologia, ela vai surgir a partir da Idade Moderna. Não tem como você estudar sociologia e esquecer da história. Precisa estudar a sociologia e a história também. Existe uma divisão clássica na história. A antiguidade, que vai daquele período dos impérios antigos até o surgimento da Idade Média. A Idade Moderna começa mais ou menos com o predomínio da igreja sobre a consciência das pessoas e vai até aproximadamente 1500. Aí quando surge lá o humanismo, o renascimento, a reforma protestante, acaba-se a Idade Média e inicia um período chamado de Idade Moderna. Na Idade Moderna vai surgir o cientificismo, ou seja, as ciências vão ganhando autonomia e relevância, o mundo passa a ser desmistificado. A Igreja Católica, ela propunha que o mundo, a Terra, o seu modelo geocêntrico, ela era a única realidade onde havia vida humana e a atenção de Deus estava voltada unicamente para a Terra e para a Igreja. Mas, com o final da Idade Média, esses valores da Igreja Católica são todos questionados e por isso surge o racionalismo, o cientificismo e um pouquinho mais tarde a ilustração, que nós chamamos de iluminismo. Aqui eu não vou ficar pronunciando muitos nomes aqui em francês, tá bem? Eu deixo isso aí por conta de você, mas nós temos aqui Saint-Simon, 1760, 1825, tá bem? Nascido em 17 de outubro de 1760 e falecido em 19 de maio de 1825. Você vê que ele está no período da Revolução Francesa. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi a consequência daquele modus vivendi que a Idade Média ainda estava resistindo para manter na Idade Moderna, e, consequentemente, na França aconteceu o fim do Estado clerical, a Igreja tomando conta, e também a derrubada da Bastilha, a derrubada da monarquia. Aí vai surgir o movimento republicano. Esse movimento republicano também está repercutindo na Inglaterra, também está repercutindo nas Américas. Lá na Inglaterra, a Revolução Industrial. Aqui na França, a Revolução Francesa. E surge aqui esse teórico francês, Saint-Simon. Seu trabalho principal é Nouveau Christianisme. Em seu primeiro trabalho publicado, Cartas de um habitante de Genebra a seus contemporâneos, Saint-Simon propôs que os cientistas tomassem o lugar dos padres na ordem social. Isto é, a sociologia, ela quer humanizar o espaço humano. Olha só a redundância que eu acabei de propor para você. Por que humanizar o espaço humano? Porque a religião, que é um dos alvos da crítica da sociologia, ela vai oprimindo esta liberdade do homem ser homem. Por quê? De acordo com a doutrina da Igreja Católica na Idade Média, o homem ele é o pecador. Nós estamos no ambiente religioso, estamos aqui num curso de formação para a teologia. Sabemos muito bem como que o homem é tratado em relação aos seus pecados, a Deus, à igreja e à santidade. O que quer fazer a sociologia? Quer deixar na horizontal este assunto e não na vertical. Isso vai ser uma luta fácil? Não. É uma luta legítima? Tem as suas legitimidades. É absolutamente legítima? Certamente que não, existem os exageros. Não dá para banir o metafísico da vida de cada um de nós. Cremos na existência de Deus, no poder do Evangelho. Sabemos que o pecado não é apenas
consequência do meio social aonde a gente vive. Nós tanto somos pecadores porque pecamos, e assim nós pecamos porque somos pecadores. Você tem aqui uma dualidade na doutrina do pecado. Quer dizer, não é só um problema social, não é só mudar a sociedade à nossa volta e nós deixamos de ser pecadores. O nosso problema, ele transcende ao humano, transcende ao mundano, transcende a temporalidade. Mas a sociologia procura reduzir este assunto para A a Z, na horizontal. O que Saint-Simon desejava, em outras palavras, era um Estado industrializado, dirigido pela ciência moderna, no qual a sociedade seria organizada para o trabalho produtivo pelos homens mais capazes. O alvo da sociedade seria produzir as coisas úteis à vida, sem, sem a intromissão do aspecto metafísico, religioso, teológico. A ideia é a seguinte: dizer que a vida é do jeito que é, porque Deus colocou uma espécie de castigo, de peso morto, de penitência sobre as pessoas, isso não resolve o problema da pobreza no mundo, da miséria no mundo, da opressão dos poderosos em relação àqueles que são seus súditos. Quer dizer, Deus acaba sendo cotado juntamente com os opressores. Quem é Deus? Deus é o Senhor do mundo. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor de todas as coisas. O que faz Deus? Tente pensar como se você estivesse lá na Idade Média. O que faz Deus? Deus unge o Papa. Deus está do lado do cardinalato. Os cardeais são todos proprietários de terra, riquíssimos. Quer ficar rico? Entra para a ordem sacerdotal. Quem sabe um dia você se torna Papa. E o que faz o Papa? Unge os reis. Quem são os reis? Bom, esses reis, eles são os grandes eleitos de Deus para tomar conta deste mundo. Aonde estão os reis? Estão nos palácios. Como que é a vida no palácio? A vida no palácio é uma hipocrisia, muita vulgaridade. A vida no palácio não é como a vida lá no monastério, numa cela, numa clausura. Ali acontece tudo o que pode acontecer de bom e de ruim. Os esquemas são montados ali, os acordos são montados ali, as declarações de guerra são dadas ali. A vida no palácio é uma vida de cortesias. E as cortesias são oferecidas pelas cortesãs. Quer dizer que tem muita promiscuidade. O rei é casado oficialmente com uma única mulher, uma rainha, mas ele mantém amantes pelo reino todinho. Quer dizer, tente se colocar no aspecto da Idade Média. E quem é você? Você vive no feudo. O que é o feudo? Uma porção de terra. Ali você planta, ali você cria os seus animais e regularmente você tem que repassar, à guisa de impostos, grandes quantidades da sua pequena riqueza, da sua pequena produção, para sustentar o palácio. Como não bastasse, existe também a igreja que faz a cobrança das suas indulgências, que faz a cobrança dos dízimos, dos donativos. Então, você se remontando aquele período da sociedade da Idade Média, veja só uma espécie de opressão que está acontecendo. Você jamais vai conseguir sair da pobreza, da miséria. Você jamais, a não ser que você vá para o sistema corrupto do palácio ou feche os olhos para a imoralidade que está acontecendo na sociedade. Viver honestamente não vale muito a pena, mas é a única alternativa, sem falar das guerras. As guerras aonde o rei vai, arregimenta o exército, manda os meninos, os moços, os homens para a guerra, dos quais a grande maioria não volta. As mulheres ficam viúvas, os filhos ficam órfãos, e eu pergunto para você: o rei toma conta? A igreja tomava conta? Não tinha como mudar este cenário. Isso aqui é o que é apresentado para nós do medievalismo, e lá na Idade Moderna, os ilustrados, aqueles que fazem parte do movimento iluminista, eles chamam a Idade Média de Idade das Trevas, justamente por causa disso. As pessoas que ousavam pensar um pouquinho mais,
racionalmente, logicamente, querendo uma mudança da sua realidade social ali, logo eram colocados como hereges, subversivos. Não era utilizada a palavra revolucionário, já que a palavra revolução ela é do aspecto da sociologia. Ela é nova, mas se falavam dos rebeldes, dos insurgentes, daqueles que deveriam ser condenados, fosse a estaca, a fogueira, ao enforcamento ou à guilhotina. Não é um período que você podia fazer a crítica social abertamente. Começou a ser feito nas faculdades, sim, mas veladamente. Espiões eram sempre mantidos em todos os lugares. Alguém entregava o seu companheiro para o abade, para o supervisor, para alguém que tomava conta ali da hierarquia das sociedades. Na França, as críticas começaram a ser feitas mais abrangentemente e eclodiu no quê? Eclodiu no Robespierre, eclodiu na Revolução Francesa, eclodiu no que vai se tornar a República. Mas quem é que surge nesse cenário? Vocês devem saber. Napoleão Bonaparte. Ora, o que o Saint-Simon deseja? Ele deseja de que essa sociedade que ele está vivendo, que ainda está resistindo em acabar, que é a sociedade da Idade Média, dê espaço para o pobre, dê espaço para o desvalido, ou melhor, para o trabalhador, já que é o trabalhador que sustenta toda a sociedade. Uma crítica feita a Saint-Simon, enquanto pensador, é que faltava a ele sistema, clareza e coerência, mas a sua influência no pensamento contemporâneo, especialmente nas ciências sociais, é reconhecida como fundamental. Bom, críticas devem ser feitas. E qual é a crítica? Ele não pode ser chamado de cientista. Ele faz críticas soltas ou veladas. Ele não sistematizou a sociologia. Se você já passou aqui pela disciplina de metodologia científica, ora, na metodologia científica a gente colocou os pressupostos da ciência. Tem que haver observação, registro, pensamento sistemático, coordenação. Se isso estava faltando em Saint-Simon, ele não pode ser chamado cientista no sentido moderno. Por isso a gente pode colocar ele como um proto-cientista, como alguém que está na base. Agora, você tem Auguste Comte. O livro-texto que o nosso instituto enviou para você, ele dá o nome de Auguste Comte, junto com mais 3 principais sociólogos, aqueles que conseguem transformar a sociologia em ciência propriamente dita. Por quê? Por causa da metodologia. É necessário se adotar um método. Você mesmo, como cientista da religião, caso você não seja organizado, não saiba começar e terminar os seus estudos, organizar o seu pensamento, ao ponto de algum dia você estar escrevendo o seu livro, você vai ser um teólogo, mas não vai ser um cientista da religião. Necessariamente, a ciência tem a sua metodologia. Auguste Comte, 1798-1857, consegue fazer isso, tirar a sociologia como um punhadinho de pensamentos que estavam ainda submissos à filosofia para dar um espaço para ela ao sol. Mas existem também críticas a o Comte. É um pensador e filósofo francês, considerado o precursor do positivismo. Nós, aqui no Brasil, temos a frase ordem e progresso. Esta frase, ordem e progresso, ela vem do positivismo. A ideia do positivismo é de que a sociedade ela está em marcha, por isso, progresso. A partir do quê? De uma ordenação, de uma ordem. Você organiza, coloca em ordem e progride, e avança. Existem os estágios propostos por Auguste Comte e temos que sair do metafísico, temos que sair do religioso e irmos para o científico. Ele acreditava que era possível planejar o desenvolvimento da sociedade e do indivíduo com critérios semelhantes aos das ciências exatas e biológicas. Final da Idade Média, início da Idade Moderna, advento da razão, advento da ciência,
do cientificismo, do intelectualismo, uma luta contra o obscurantismo, o ignorantismo. A ciência tem que tomar o seu espaço, os assuntos não podem ser tratados metafisicamente, religiosamente, precisam ser tratados antropologicamente e sociologicamente. A coisa tem que ser trazida para a nossa mão, não deixada solta ao sabor da natureza. E como que se faz? Utiliza-se os mesmos métodos das ciências exatas e biológicas na sociologia também. Auguste Comte também é considerado o grande sistematizador da sociologia, por isso, pai da sociologia. Desenvolveu o positivismo. Um dos fundamentos do positivismo é a ideia de que tudo o que se refere ao saber humano pode ser sistematizado segundo os princípios adotados como critério de verdade para as ciências exatas e biológicas. Estamos no mundo natural, no mundo físico. Então, aquilo que eu aplico para a matemática, a física, a química, eu também posso aplicar para as ciências sociais. E se existe um avanço no conhecimento das ciências naturais, também deve acontecer o mesmo avanço no conhecimento da sociedade. Não vamos deixar a sociedade correr a esmo. A proposta da sociologia é de que, estudando os problemas da sociedade, sejam propostas soluções, e soluções factuais. Pense bem, quanto tempo já se passou desde o final da Idade Média, já acabou a Idade Moderna, entramos nesse tempo que é chamado de pós-modernidade. Você já estudou a pós-modernidade? Já ouviu falar? Tem que fazer parte também do seu ramo de estudos, que um teólogo saiba o que é chamado de pós-modernidade, o tempo que nós estamos vivendo. Os historiadores também chamam de idade contemporânea, isto é o tempo que nós estamos vivendo. Essa é uma divisão artificial, tá bem? Dizer que a história tem antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea ou pós-modernidade é uma construção artificial. Se você estivesse na Idade Média, você não diria, eu estou na Idade Média, a próxima idade é a Idade Moderna. Não, eles eram da Idade Contemporânea. Todos os que viveram no medievalismo eram contemporâneos uns dos outros. Todos os que viveram na Idade Moderna eram também contemporâneos uns dos outros. Essa divisão ela é artificial, didática, mas serve para a gente dividir a história em pequenos blocos de estudo. É assim que se torna um cientista. Divide o todo em partes, estuda as partes e depois faz uma reunião possível dessas partes. Para Comte, a análise científica aplicada à sociedade é o cerne da sociologia, cujo objetivo seria o planejamento da organização social e política. Queremos tirar a sociedade da miséria, da pobreza, do atraso, do dogmatismo religioso? Estudamos o fenômeno e vamos colocar a casa em ordem por partes e fazer o avanço da sociedade de uma maneira mais homogênea. Esse que é uma das grandes sacadas do socialismo, tá bem? Eu estou falando do movimento político do socialismo, não da sociologia, mas do socialismo. A ideia do socialismo é de que todos sejam levados conjuntamente. A gente pensa, isso está dando certo? Nós estamos na América socialista. Toda a América agora está tomada pela doutrina socialista. Faculdades, universidades, escolas públicas, todas elas são tomadas pela ideologia do socialismo. A ideia é levar a sociedade toda de uma só vez, com as mesmas camadas. Existe aqui uma turma privilegiada, que são os donos da riqueza do mundo inteiro, e um pessoal aqui que é totalmente estratificado, está na base da pirâmide. O que tem que acontecer? Bom, a gente vai estudar um pouquinho daqui a pouco sobre Karl Marx, também a gente vai avançando aqui, e a ideia é de que se tem que haver um nivelamento, tá bem? Ou sobe essa turma da base aqui para chegar aqui no topo da pirâmide, ou se abaixa a pirâmide até chegar à base. E aí? Autores clássicos da sociologia. Aqui você tem Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim.
No nosso livro-texto, você vai ver aí outros autores também. Eu vou preparar a aula só para trabalhar os conceitos do nosso livro-texto. Essa aqui é uma aula introdutória, tá bem? Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim são considerados três autores clássicos da sociologia, uma vez que esta tríade de pensadores formularam as ideias mais gerais da sociologia enquanto ciência. Karl Marx, é importante você saber que ele é de origem judaica. Este homem, ele estava na base da religiosidade judaica da Alemanha antiga. Isso não pode ser desconsiderado por você. Não permaneceu em comunhão com a sinagoga, da mesma forma como não aconteceu, que é o que aconteceu com Sigmund Freud. É um judeu, frequenta a sinagoga, mas tem as suas críticas. Justamente por quê? Por causa do acúmulo de riqueza da sinagoga em relação aos demais judeus. Quem que era rico? A sinagoga, o rabino. E as pessoas à volta? E os judeus à volta? E os praticantes do judaísmo? Já não eram assim tão prósperos. Consequentemente, a crítica primária de Karl Marx é em relação à sua própria sociedade judaica. Não tarda muito, ele se afasta da sinagoga ou a sinagoga o afastou. Sociólogo alemão, aprimorou as ideias de Auguste Comte e criou sua própria visão de sociedade e da sociologia. Tornou-se o profeta do marxismo. Se fala do marxismo científico também e do marxismo na prática. Marx analisou o capitalismo, a sociedade industrial e a luta de classe, emitindo opinião crítica a respeito desses em suas obras. Dentre suas principais obras estão o Manifesto Comunista, que propõe a fundamentação do socialismo científico, e o Capital, análise do modo de produção capitalista. Preste bastante atenção. A sociedade judaica ela era capitalista? Sim. Vamos aqui retomar. Final da Idade Média. A igreja toma conta. O palácio toma conta. O feudo está sendo explorado. Surge uma classe chamada burguesia. Quem é que dá origem a essa classe social da burguesia? Pode acreditar. É a sociedade dos judeus. Na Europa antiga, estava todo mundo próximo, todo mundo junto, mas não misturado. Próximo, junto, mas não misturado. O que as sociedades judaicas faziam lá na Idade Média? Mantinham a sua cultura religiosa, mantinham as suas sinagogas, pagavam os impostos que tinham que ser pagos, faziam as honrarias que deveriam ser feitas. O judeu entendeu de que ele não tinha mais uma terra particular, não tinha mais a sua terra prometida. E viviam no mundo aonde estavam. Eles mantinham a sua cultura judaica, a sua religião judaica e também a ideia de riqueza. A riqueza é um dom de Deus. Assim, os judeus que não trabalhavam para os goïms, trabalhavam para si mesmos, eles começaram a ofertar para os palácios produtos que eram artesanais. Ao invés de eles ficarem ali cultivando a terra ou cuidando de animais, o que eles fazem entre eles mesmos, eles produziam produtos de consumo e abasteciam os palácios, guarneciam os exércitos. Aí surgiram os burgos. Burgos eram pequenos vilarejos mais próximos do palácio. Não faziam parte do feudo, porque não estão cultivando a terra e nem cuidando de animais. Não fazem parte do palácio, afinal de contas, eles são judeus, não são goïms, não são gentios. Precisam manter a sua identidade cultural e religiosa e formam os burgos. Comercializam entre eles, comercializam com os caravaneiros, comercializam com o palácio, comercializam com os exércitos. Aí surge essa classe chamada de burguesia. E cunham a moeda. Quem é que criou os bancos? É uma crítica que eu já estou fazendo aqui na nossa aula para você. Os bancos, do jeito que nós temos hoje, o modelo econômico que nós temos hoje, ele tem surgimento justamente com as sinagogas. São criadas cartas de capital. As pessoas faziam viagens a longa distância. Quem é que tinha
o papel com confiança que poderia ser emitido de um país para o outro. Pode acreditar, os rabinos, os rabinos gozavam de grande confiança, a comunidade judaica gozava de grande confiança, por quê? Porque eles cuidavam muito bem do seu capital. E eles ofereciam uma carta de crédito, mediante o depósito que você fazia aqui, você podia viajar de um canto para o outro, de um reino para o outro, e quando chegava do outro lado, o rabino do outro lado reconhecia a assinatura desse rabino aqui, quer dizer, este banqueiro, ele reconhecia a assinatura do outro banqueiro e foi sendo criado o sistema bancário. Foram enriquecendo desde o final da Idade Média até os dias atuais. A riqueza é um dom de Deus. Existem meios lícitos de se enriquecer. A igreja já havia condenado a usura, não podia se emprestar dinheiros a juros. Mas os banqueiros judeus, eles diziam: não tem como eu pegar de você aqui uma moeda e te devolver uma moeda lá. Você deixa duas moedas aqui e eu te devolvo uma moeda e meia lá. Por quê? Por causa do meu trabalho. Eu estou vendendo aqui a minha força de trabalho, a escrituração, o meu crédito, o meu nome. Eu gozo de prestígio diante da sociedade bancária mundial. Final da Idade Média, início da Idade Moderna, o capitalismo está tomando conta, e quem é que surge para ser o crítico? Um judeu dentro do judaísmo. Aí escreve esse livro aqui, o Manifesto Comunista. Você acha que a sociedade judaica deu ouvidos a Karl Marx? Já havia colocado ele da sinagoga para fora. A repercussão dele vem para o meio dos goíns, dos gentios, das nações. Se você tiver tempo, tanto pode baixar em PDF quanto você pode comprar. Não é tão caro assim o Manifesto Comunista, que propõe a fundamentação do socialismo científico, e a obra O Capital, aonde ele fala das suas doutrinas. Para Marx, o capitalismo desvirtua o trabalho humano, promovendo as desigualdades e exploração. Não esqueça, a crítica de Marx é principalmente em relação à sociedade judaica, que não o ouviu, não o acatou, mas a sociedade à volta o ouviu e o acatou. Esses banqueiros judeus só enriquecem e continuam enriquecendo. Você acredita que existe algum banqueiro judeu que é marxista, que é socialista? Os donos do meio de produção, capital, instrumentos de produção, matéria-prima, exploram aqueles que vendem a sua mão de obra, sua força de trabalho. Assim, as relações de produção são desiguais e as diferenças agravam a condição de pobreza do proletariado, uma palavra que pertence ao repertório do socialismo. Você tem o capitalista e você tem o proletariado, os trabalhadores. Marx observou a realidade de sua época, voltando-se para a Revolução Industrial. No entanto, sua análise pode ter uma relação com o mundo contemporâneo. Aqui você tem a pirâmide do capitalismo, do sistema capitalista. Lá em cima, o dono do capital. Aí você vê aqueles que estão usufruindo dos resultados, né? E a base, né, ou melhor, o que fundamenta a ilustração que você está vendo aqui, essa pirâmide capitalista, é o engano. As pessoas estão sustentando aqui embaixo, na base da pirâmide, com base numa utopia. Uma utopia que é vendida de cima para baixo. Essas pessoas um dia chegarão no topo da pirâmide? Jamais, porque a estrutura vai manter essas pessoas longe e afastado. Para garantir, você tem o exército. Para garantir, você tem forças armadas. Para garantir de que ninguém chegue lá e derrube o sistema capitalista. Marx propôs conceitos para a análise da sociedade capitalista, como a superestrutura, a infraestrutura, mais-valia e alienação. Resumindo, superestrutura corresponde ao poder do Estado. Infraestrutura, a organização da sociedade, os burgueses, né, donos dos meios de produção, e os proletários. A mais-valia corresponde à exploração da mão de obra produzida nas horas de não pagas ao trabalhador. A alienação, termo utilizado por Marx para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que fabricava. Observação: os salários são o pagamento da força de trabalho que o proletariado vende em sua relação de trabalho com o capitalista.
O capitalista é o que tem o dinheiro, o capital. E ele vai pagar pela força de trabalho do trabalhador. Mas o trabalhador não vai receber pela sua força de trabalho o que é justo, o que é equivalente. Ele vai trabalhar 8 horas por dia aqui no Brasil, vai ganhar um salário mínimo de R$ 1.300, vai trabalhar 40 horas semanais, vai ter um dia de folga remunerado. Marx fala que isso aí é uma exploração do trabalhador. R$ 1.300 por 200 horas de trabalho, ou 40 horas de trabalho, ou 6 dias de trabalho, por 8 horas por dia. Quanto foi que ele gerou de riqueza para o dono do capital? 5 vezes mais? 10 vezes mais? Se ele produziu lá R$ 13.000, R$ 130.000, como que ele pode ganhar R$ 1.300? Ah, porque tem o investimento do capitalista. Mas existe a mais-valia, é a exploração da mão de obra. Ele poderia trabalhar menos pelo mesmo salário, já que é R$ 1.300, que não sejam 40 horas semanais, que sejam 20, que sejam 10. Ao invés do empregador colocar lá 10 funcionários, coloca 5, coloca 20, coloca 30, coloca 40. Vamos dividir essas riquezas aí. É a crítica que o Marx está fazendo. Karl Marx e a luta de classes. Marx analisou a relação dos patrões com o proletariado. Ele definiu como classe social os indivíduos que identificam e se reúnem para questionar a realidade de exploração em que se insere. Ele verificou que os conflitos entre as classes sociais são a mola que move a evolução da sociedade por meio das transformações que podem provocar. Para ele, só é possível entender as relações dos indivíduos com base nos antagonismos, nas contradições e nos conflitos entre as classes sociais. Isto é, existe uma dialética natural entre o capitalista e o proletariado. E deve acontecer uma luta, se necessário, né, de acordo com as doutrinas socialistas e marxistas, uma luta até armada. Por quê? Porque se o proletariado não se unir, se os trabalhadores não se unir, eles jamais vão conseguir desconstruir essa pirâmide capitalista para também ter direito à sua riqueza. Como não vai se esperar que o patrão favoreça o empregado, é necessário então que as classes operárias, o proletariado, se una para poder questionar essa realidade de exploração no contexto em que estão inseridos. Para Marx, na sociedade capitalista, os trabalhadores perderam o domínio da sua própria vida e passaram a depender do capitalista. Assim, juntamente com Friedrich Engels, eles propõem uma crítica ao capitalismo e sugerem uma sociedade mais igualitária a partir do Manifesto Comunista, num modelo que foi intitulado de socialismo. Para refletir e debater. Se os objetos foram feitos para serem usados e as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e a usar as pessoas? Bom, vou ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre Emily Durkheim, tá bem? Sou o professor Rogério de Souza, juntamente com o Instituto Supera, e essa é a sua disciplina de Sociologia.